Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Meu nome é Giovanni, tenho o imenso prazer de estar com vocês nessa noite. Sou professor do Centro Universitário Amparense Unifia, mantido pela Unisep Educacional, que por sua vez apoiam ações que visam levar informação, conhecimento, educação. Dessa forma, está sendo inaugurado hoje um importante canal de comunicação com a sociedade. Esse canal se chama Educação e Business e levará para você, internauta conectado com o Centro Universitário Amparense através do Facebook e YouTube, informação relacionada à educação e negócios. Iniciaremos esse canal realizando entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Amparo, abordando o tema educação. A ordem dessas entrevistas foi estruturada mediante sorteio realizado no último dia 5 de outubro, aqui na sede da Unifia, na presença de candidatos e assessores. Lhes apresentarei daqui a pouco, evidentemente, o nosso ilustríssimo convidado dessa noite, Edgar Jorge, candidato pelo PSB. Amanhã, dia 14 de outubro, teremos aqui a presença do candidato Paulo Rossi, do PSD. Dia 15, na quinta-feira, candidato Carlos Alberto, do MDB. Dia 16, sexta-feira, Eduardo Canina, do PTB. Dia 19, na próxima segunda-feira, candidato Mário Auler, do PSDB. Dia 20, terça-feira da próxima semana, Décio Fernandes, do Cidadania. E por fim, no dia 21 de outubro, na próxima quarta-feira da semana que vem, candidato Tobias Gasparini, do PT. E lembrete, essas entrevistas antecedem o grande debate do dia 4 de novembro entre os candidatos a prefeito da cidade de Amparo, que será também transmitido ao vivo pelo Facebook, abordando saúde, segurança, geração de empregos e o próprio tema educação. Vamos às regras dessas entrevistas. Serão realizadas perguntas cuidadosamente preparadas pela equipe gestora do canal Educação e Business, que serão sorteadas aqui mesmo, diante do candidato. E perguntas dos internautas, selecionadas por um moderador, que devem também estar diretamente associadas ao tema educação. Fique aí atento, internauta, envie suas perguntas através do Facebook, lembrando que o moderador somente poderá aceitar perguntas com o nome do internauta, nome completo e o bairro onde mora. Os candidatos não tiveram acesso às perguntas, portanto, elas evidentemente são inéditas para eles aqui durante as entrevistas. Nenhum candidato terá acesso durante as entrevistas a informações externas. O candidato terá 3 minutos para a sua apresentação inicial. Lembrando também que, nesse momento, no estúdio, estão presentes apenas a equipe de produção e os candidatos. Os seus respectivos assessores estão acompanhando essa entrevista na sala de reuniões aqui do Estúdio Unifia. Estamos tomando, evidentemente, todas as medidas de prevenção à Covid-19. Eu, como entrevistador, assumirei o papel de um intermediador entre as perguntas e os candidatos, não oferecendo opinião particular com relação a qualquer assunto abordado. E para finalizar a noite de hoje, assim como a noite de todos os candidatos durante a entrevista, cada candidato terá também 3 minutos para suas considerações finais. Pois bem, candidato Edgar Jorge, é um prazer tê-lo aqui conosco nessa noite. Seja muito bem-vindo, né? O senhor tem aí 3 minutos para a sua apresentação à população amparense. Ok. Giovanni, muito obrigado pelo convite. Estendo o agradecimento ao professor Fábio. Quero cumprimentar a Lidiane, que é a moderadora, o Juliano, que está aí na técnica. Também cumprimento o Rafael Moreton, que está com a Rafaela, sua namorada, assistindo ao debate aí na sala de reuniões, me dando aí a sua força, o seu amparo. E então vamos lá, nós estamos aqui iniciando, vamos dizer, de uma maneira um pouco mais enfática, uma nova jornada em busca de me eleger prefeito de Amparo. O que eu, uma pessoa de 67 anos,
estou fazendo aqui nesse conjunto de pessoas aí que se candidatam ao mesmo cargo. Eu venho trazer a minha experiência como executivo, como autoexecutivo, um profissional relativamente bem-sucedido na vida profissional, trabalhando em grandes corporações, e trazer essa experiência e toda a credibilidade que está associada ao meu nome, por ser uma pessoa bastante conhecida na cidade. Eu venho de uma família também tradicional, respeitada na cidade, trazendo essa experiência e essa credibilidade para aplicar na Prefeitura de Amparo, né? Se a população me der o benefício do seu voto, e para transformar a Prefeitura de Amparo numa máquina de prestação de bons serviços à população. E considerando também para transformar o servidor público novamente em pessoas que sintam orgulho de estar prestando serviços à população de Amparo. Então nós vamos trabalhar para o cidadão, oferecendo bons serviços, e para que os servidores resgatem a dignidade que lhes foi roubada por sucessivas administrações bastante ruins que a gente teve. Basicamente é isso, e ao longo do tempo aí a gente vai tornar mais conhecidas as nossas ideias. Está bem, candidato. Ok. Obrigado. Apresentações feitas. Então, vamos agora às perguntas que foram elaboradas pela equipe técnica, né, do canal Educação e Business. Vamos à primeira pergunta. Nós temos aqui nesse pote 67 perguntas cuidadosamente elaboradas, e elas serão, evidentemente, sorteadas para o candidato Edgar Jorge e para os demais que aqui estarão também nos próximos dias. Vamos lá, então, candidato, à primeira pergunta. Candidato, explique para os internautas, né, para todos os que estão nos acompanhando, o que será feito para a educação a cada ano de seu mandato. O que seu projeto prevê no primeiro, segundo, terceiro e quarto anos de seu mandato? Tá. Bacana. Desde o primeiro dia do meu mandato, nós vamos começar a reestruturação da prefeitura e, especificamente, a reestruturação do modelo de educação de Amparo. É o que eu chamo de uma gestão estruturante. Nós vamos, por exemplo, nós temos hoje o Plano Municipal de Educação de Amparo, que foi originado em 2015, com repercussão até 2025, quer dizer, por 10 anos, onde ele traça 23 metas e 157 estratégias para alcançar essas metas. Acontece que já se passaram 5 anos e não existe datas previstas para alcançar cada meta, não existem responsáveis previstos para cada meta, não existe como se diz, não existem medições, não existem indicadores. Consequentemente, não há compromisso nenhum da educação de Amparo alcançar nenhuma dessas metas, algumas dessas metas. Então, é simplesmente para constar, é um plano que não tem compromisso com a realização. Então, a gente vai começar a executar cada um deles, criar indicadores, atribuir responsabilidades ano a ano. Isso implica quase todos os projetos que eu tenho listados para fazer acontecer na educação estão previstos nesse Plano Municipal de Educação, só que eles não estão acontecendo. Então, nós vamos fazer acontecer ano após ano, quer dizer, desde a educação, da capacitação, da recapacitação dos professores, né, da revisão dos planos de carreira. Então, ano a ano, cada um desses projetos, ele não acontece de uma vez, ele precisa ser feito
com o tempo suficiente para ele ser bem elaborado, bem executado e que seja consistente o tempo todo. Então, durante os 4 anos, nós vamos tratar de viabilizar o Plano Municipal de Educação. Ok, candidato. Ainda a respeito dessa pergunta, né, dentro desse Plano Municipal de Educação, qual é o item que o candidato entende ser o de maior relevância, aquele que precisa ser atacado em primeiro lugar para efetivamente gerar os resultados mais imediatos? O de maior importância dentro desse Plano Municipal de Educação? É complicado você pensar especificamente, mas, assim, com certeza, é a revitalização da carreira do professor, né? A gente vê que os professores, assim como grande parte do funcionalismo municipal, está bastante desmotivado por ter não ter um plano orientando a vida a pedagógica, a carreira deles, não ter salários dignos, né? Então, a gente vai precisar começar pela revitalização da carreira, pela motivação dos professores, para que se encantem novamente com a faculdade de ensinar as pessoas, a fazer com que as pessoas cresçam, adquiram conhecimento. Acho que esse é o primeiro ponto. Mas isso implica em capacitação, remuneração, motivação e a compreensão do que é que está acontecendo com as vidas deles. Isso tem que ter uma leitura humanizada, tem que ter uma leitura bastante particular de todo esse contexto, para que a gente vá encontrando os caminhos e ir resolvendo essas questões. Tem pessoas motivadas, tem pessoas desmotivadas. A gente tem que botar todo mundo num plano bem positivo para que a educação de amparo comece a evoluir e todos os indicadores melhorem rapidamente. Okay. Vamos então à segunda pergunta ao candidato Edgar Jorge. A primeira pergunta já vai para o pote aqui de perguntas respondidas. Vamos selecionar mais uma pergunta. Devemos daqui a pouco já ter perguntas dos internautas. Vamos lá. Próxima pergunta, candidato. O candidato, dentro do seu plano de governo, tem um projeto para integrar a escola à iniciativa privada? E como isso poderia ser feito? Bom, a gente está cuidando da educação municipal, que é aquela educação das crianças que vêm de 0 a 14 anos, né? Então, a gente tem algumas especificidades ao lidar com esse público, que eu acredito que a missão principal da educação municipal é formar o caráter, formar o embasamento em que o caráter e o conhecimento da pessoa vai ser construído com todo o conhecimento que ele vai adquirir depois que sair de casa para estudar, para trabalhar e tudo. Diretamente para a iniciativa privada, não. Mas dentro do conteúdo pedagógico, a gente prevê noções bastante importantes. Eu tenho por ideia adotar o modelo neozelandês, japonês de educação, onde você ensina economia doméstica, solidariedade, você ensina criatividade, você ensina várias matérias que vão servir depois para segurar e para reter todos os conhecimentos técnicos que forem sendo adicionados à pessoa. Quer dizer, a gente não vai simplesmente alfabetizar a criança, fazer as primeiras contas, né, aritméticas e ler as primeiras palavras, mas nós vamos iniciar os princípios essenciais da cidadania, né, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito para com o ambiente, para com a cidade, e aprender a começar a se virar já desde criancinha para poder
então seguia uma vida mais autônoma. E eu acho que isso vai repercutir, com certeza, em tudo que ela for fazer mais adiante. Perfeitamente, candidato. Vamos lá, mais uma pergunta então. Já temos perguntas dos internautas? Vamos para os internautas então? Claro. Vamos lá? Vamos lá. Para a questão do autismo, né? O autismo severo, o senhor pensa em colocar uma clínica, escola especializada em autismo, com especialistas nesse caso? Pois, como o internauta diz, as terapias são caríssimas e temos autistas fora da rede escolar, pois são autistas que necessitam de várias terapias, inclusive a comportamental. Essa pergunta é da internauta Rosaquel Moro, ela mora no centro de Amparo, ela faz parte dos Amigos dos Autistas de Amparo. Obrigado, Rosaquel, pela sua pergunta. Candidato. O autismo ele tem diferentes intensidades, né? Desde a pessoa com autismo leve, que você praticamente não percebe a diferença, né, no comportamento em relação às pessoas normais, e vai numa graduação crescente até aquele autista severo que realmente ele vive em crise permanente e é muito difícil para ele se integrar na escola normal. A Rosaquel, ela leva essa bandeira muito a sério e eu também levo. Só que eu ainda não tenho uma solução definitiva, tipo uma clínica escola para isso. Isso é um objeto que consta mesmo do meu plano de governo, da minha intenção de estudar com profundidade esse assunto, para que a gente avalie se é possível o município de Amparo ter isso. O que eu estou pensando de uma maneira um pouco mais ampla e serve para o autista é ter bom, não é exatamente a mesma coisa, porque ela está falando da escola. Eu estava falando de uma clínica onde as pessoas com dependência extrema das suas famílias possam depois, no caso de abandono das famílias ou da falta dos seus responsáveis, elas possam depois ter uma vida assistida pelo município. Em relação à escola clínica, vai ser preciso estudar esse assunto com bastante carinho, porque realmente eu não conheço outro lugar que tenha isso disponível no município, fazendo essa assistência específica ao autista. Existem outras formas de deficiências ou de pessoas com necessidades especiais que também precisam ser tratados pelo município. E você especificar um tratamento exclusivo, específico só para um determinado tipo, eu não consigo ver ainda como sendo uma alternativa imediata, assim, mas para acomodar todos, isso, assim, a inclusão de deficientes será tratada com muito critério. E a gente vai ver se é possível acomodar esses tipos de deficiências mais graves, né, do autismo severo. Candidato, além do autismo, as escolas de Amparo hoje estão conseguindo atender, pelo depoimento da própria Rosaquel, há uma demanda evidentemente a ser atendida aí por conta do autismo, mas com relação a outros tipos de deficiência, nós ainda passamos por esse processo de não conseguir atender esses seres humanos? Passa sim. Infelizmente faltam tutores, preceptores, cuidadores. E é a isso que eu me refiro. A gente precisa pensar em todas as necessidades. Nós temos ainda escolas que não são totalmente adaptadas para pessoas cadeirantes ou com dificuldades de andar, pessoas com dificuldade de fala, com cegueira, com dificuldade, como se diz, intelectual ou algum tipo de dificuldade de se comunicar. Então, a população, ou elas estão ou numa APAE, que aí existe uma controvérsia se a escola especializada ela é inclusiva ou ela exclui as pessoas. Existem correntes
né, da educação, da psicologia, que discutem se é importante ter escolas especializadas ou se é importante que todos estejam juntos. É por isso que eu não me arrisco a ser leviano de dizer eu vou adotar essa linha ou aquela linha, porque ainda existe muita dificuldade de ter uma solução clara sobre cada um desses aspectos. Eu defendo a inclusão. Eu defendo que os casos possíveis, o autismo severo não é possível, porque a criança ela é praticamente incontrolável, ela não se socializa. Mas eu sou a favor da inclusão e de você ter cuidadores, preceptores, né, para cada tipo de necessidade. Perfeito, candidato. Você vê que a pergunta ela não pode ser respondida muito rapidamente. Sim, não, sem problema nenhum, né? O tempo é do candidato. Obrigado. O nosso objetivo aqui é que o candidato Edgar Jorge e os demais candidatos possam realmente conversar com a população aparense. Okay. Né? Obrigado. Hoje estamos falando, evidentemente, sobre o tema educação, um tema que faz parte da atividade da Unifia. Eu queria só acrescentar um item. Amparos tem seis salas dedicadas à inclusão de crianças. Só. Nós temos 20 e poucas escolas de infantil, outras 10 de ensino fundamental, e nós só temos 6 salas especializadas, onde existem jogos adequados. E eu não consigo dizer se essas salas são adequadas a todos os tipos de necessidades das crianças. Perfeitamente. Candidato, vamos a mais uma pergunta. As escolas de amparo, candidato, segundo o que o senhor conhece, estão preparadas para atender um aumento significativo de demanda, né? O que está sendo projetado para os próximos anos nesse sentido, dentro do plano de governo do candidato Edgar Jorge? Então, o que falta hoje nas escolas é a modernização, estrutura de tecnologia da informação, redes, Wi-Fi, internet rápida, equipamentos de computadores, professores especializados nisso. Então, associando essa fala de agora com o preparo, aquela outra pergunta que o professor me fez sobre estar preparada a criança para o mercado de trabalho ou para a iniciativa privada. Então, quanto antes a gente conseguir dotar a criança desses recursos, os professores serem capacitados para ensinarem essas técnicas todas, essa familiarização possível com a tecnologia, a gente vai ter mais facilidade depois para que essas pessoas vão para o mercado e tal. Então, as escolas hoje, nós temos falta nós temos uma lista de espera de crianças. Eu até fui consultar o site da prefeitura e as informações estão paradas em 2018, 2019. Então, existiria uma lista de vagas, e essa informação eu não encontrei. Mas existe uma demanda reprimida de alunos, tanto para a creche como para o ensino infantil e fundamental, e que a gente vai precisar. Isso estaria também naquele plano municipal de educação, que a gente não sabe qual a quantidade de vagas que existia na época do plano e não sabe quantas seriam alcançadas a cada ano. Por isso que eu digo que essa visão simplesmente de você dizer, o papel aceita tudo, mas é preciso transformar isso em metas objetivas, racionais, e que se persiga essas metas. Mas nós vamos medir a necessidade de salas para as crianças, a demanda reprimida, e construir as escolas necessárias ou comprar as vagas necessárias no mercado aí nas escolas particulares, né? E para atender 100% delas. Eu quero que em 2022 a gente já consiga atender toda essa demanda, ou com as escolas próprias, ou adquirindo vagas em escolas particulares, mas acomodando as crianças até que a gente
cria as novas escolas e aí a gente também, com o tempo, vai comprar os equipamentos, os recursos todos para atualizar as escolas com informática, telecomunicações, isso aí. Candidato, alguns dos seus eleitores e dos eleitores também dos demais candidatos, né, têm a ideia de que a escola privada é melhor do que a escola efetivamente pública, né? Que a escola particular é melhor do que a escola pública. O candidato concorda com esse fato? E se concorda, o que evidentemente a escola pública precisa para atingir o mesmo nível das escolas particulares? Eu concordo com reserva, né? Existem professores bons na escola pública e existem professores bons na escola privada, assim como não tão bons em uma e em outra. O que eu acredito que faça um pouco de diferença, e a gente olha, quando a gente olha o resultado do IDEB, do Índice de Desenvolvimento, a gente vê os exames das escolas, dos alunos das escolas particulares, comparadas com os exames das escolas municipais e estaduais, a gente percebe que há uma diferença para melhor nas notas das crianças das escolas particulares. Mas não é tão grande assim, tipo, é importante, a nota municipal está lá para o 4,9, 5,2, a escola particular está com 6,2, 6,3, entendeu? Então existe uma diferença que é percebida no exame do IDEB. Mas eu atribuo isso a uma gestão da escola muito melhor da escola particular do que existe na escola pública. Na escola particular, o proprietário normalmente é um educador, não é só um empresário, é um empresário educador e faz uma cobrança melhor dos resultados sobre o seu corpo de professores. O que eu percebo não é tão verdadeiro isso na escola municipal. E esse processo da gestão é esse que eu percebo que está um pouco relaxado, um pouco flácido e que faz com que as pessoas vão se acomodando, se sentindo desatendidas, desmotivadas e isso vai repercutir também na qualidade do ensino. Também os equipamentos, aquilo que eu falei, na escola particular, normalmente você já vê computadores, você já vê jogos mais modernos, que estimulam mais a criatividade e a percepção da criança, o que falta nas escolas municipais. Perfeito, candidato. Temos internautas, vamos lá. Sistema integral, candidato. Nosso amigo César, do Jardim Figueira, obrigado pela pergunta, César. Poderia, no horário oposto, ter oficinas de apoio? O César, obrigado. Esse é um outro objetivo que consta do Plano Municipal de Educação, mas não se está fazendo o trabalho no sentido de alcançar a escola de tempo integral. Isso tornaria, principalmente para criança pequena, na idade em que o município atende, de 0 a 14 anos, seria maravilhoso. Você teria um ensino convencional num período, tem a refeição, e aí você vai para toda essa parte que eu estava comentando, de ensino de línguas, ensino de libras, ensino de inglês ou espanhol, jogos, tecnologia, criatividade, empreendedorismo, tudo é possível fazer, mas isso é preciso que você faça um planejamento objetivo, efetivo e cobre as pessoas, né? Você tem que amarrar o guiso nos pescoços dos gatos, né? Porque senão você não vai ter nunca. Essa aí fica só na conversa. E eu que venho da iniciativa privada, eu não estou acostumado a ficar conversando sobre coisas que a gente não pode fazer. A gente tem que fazer. E essa é a diferença que eu normalmente falo, porque as pessoas se encantam com as próprias sonhos delas, mas eu fui acostumado a construir os sonhos, a fazer essas coisas acontecerem. E é isso que eu pretendo fazer no caso da educação e todas as outras áreas. É fazer acontecer como gestor
e com responsabilidade. Perfeitamente, candidato. Temos mais perguntas dos internautas, vamos lá. Vamos lá, o Ariovaldo José da Cunha, lá do Jardim das Aves, candidato. Em relação ao ensino profissionalizante, quais os objetivos da sua gestão, já que somos um polo industrial? Então ele quer saber se o candidato tem previsão de alguma parceria, ou melhor ainda, uma escola profissionalizante municipal. Ariovaldo, eu não vou ser político com você. Nós temos dentro do plano de educação nacional, nós temos algumas missões atribuídas ao município e ao Estado, né, o Estado de São Paulo e à Federação, e nós mal conseguimos cumprir a nossa missão aqui de dar o ensino básico de qualidade, né, para as crianças. Então, eu não vejo nos 4 anos de minha gestão, né, uma iniciativa agora de criar um curso municipal profissionalizante às custas do erário. A gente precisa fazer bem aquilo que nos é destinado a fazer, que é alfabetizar, criar pessoas, cidadãos pequenos já bem orientados para serem bons cidadãos no futuro. Agora, como profissionalizantes, não. A gente tem aqui a ETEC, João Bellarmino, a gente tem outras escolas técnicas, mas a gente não vai competir com elas, a gente tem que fazer a nossa missão no município por enquanto. Cuidar do ensino infantil e fundamental, né? É isso aí. Perfeito. Vamos a mais um internauta. Não temos nesse momento ainda nenhuma pergunta. Então, internautas, participem, mandem as suas perguntas para o candidato Edgar Jorge, né? Elas serão muito valiosas para a nossa noite aqui de hoje. Vamos então a mais uma pergunta do nosso pote de perguntas. Vamos lá. Mais uma pergunta ao candidato Edgar Jorge. Candidato, quais indicadores educacionais o senhor pretende divulgar para a população, né? Seu plano de governo pretende assumir o compromisso de divulgação obrigatória de indicadores comparativos relacionados à educação? A minha vida foi criar indicadores, né? Eu fiz um projeto para uma grande empresa de telefonia que chamava Management Scoreboard, quer dizer, todos os principais educadores da gestão daquela empresa estavam a um clique nas mãos e cada indicador associado a uma pessoa responsável por ela. E o indicador com uma medida mínima de flutuação. Tá bom, tá verde, ele oscilou um pouquinho negativo, ele vira amarelo, depois vermelho e cada cor desse indicador reflete numa necessidade de ação do responsável por aquele assunto. Isso está no meu plano de governo, criar os indicadores estratégicos e a educação, exatamente isso que eu vim cobrando aqui agora há pouco, falar do Plano Municipal de Educação, que você tem um monte de objetivos e você não tem ninguém responsável. Quando você atribui responsabilidade, põe data e cria um indicador sobre isso, você dá visibilidade e você expõe aquela pessoa e ela é obrigada, vamos chamar assim, entre aspas, obrigada, ela se motiva a se mexer buscando aquele indicador. Sim, indicadores estratégicos de todos os setores da prefeitura e, inclusive, da educação. Nós vamos dizer quantas vagas existem, quantas estamos devendo, se nós estamos dentro do orçamento, quantas escolas estão construindo, quantas estão atrasadas, quantos alunos nossos tiveram notas boas no IDEB com a nossa nota, qual vai ser a nossa nota objetivo. Vai ter indicador de todo jeito, com certeza, com toda a transparência. Perfeito, candidato. Vamos a mais um internauta nesse momento. A sua participação é muito bem-vinda. Agradecemos enormemente a participação dos nossos amigos internautas. Vamos lá. Pergunta da Adriana Maria Galo, do Jardim Brasil. Candidato, os professores das escolas municipais estão sobrecarregados.
responsáveis por todas as matérias, né? E ela relata em menos educação física. O senhor não acha que iria melhorar a qualidade de ensino contratando professores de arte e informática e não só delegando toda a responsabilidade a um único professor? Depois eu gostaria de um complemento dessa pergunta, candidato. Vamos lá. Adriano, obrigado. Realmente é exatamente a parte da apresentação que eu fiz. Quer dizer, a gente vai reestruturar a educação. Então, a gente vai conversar com as pessoas, vai compreender em que contexto as coisas estão acontecendo. E, com certeza, ainda ontem alguém me perguntava se eu ia terceirizar coisas. Eu acredito que a gente está no momento de realizar com as pessoas da prefeitura. Então, eu pretendo, sim, complementar o quadro de professores e de servidores da prefeitura em todos os setores que estão faltando. Eu acho que a gente não pode exigir que o professor ensine aquilo que ele ainda não aprendeu ou que não está na responsabilidade dele. Existem especializações, né? A gente pode saber um pouco de cada coisa, mas para ensinar nem sempre é suficiente e não é capaz de você acumular um monte de coisas para ensinar. Então tem que fazer plano de aula e tudo. Então eu concordo que a gente precisa buscar os professores adequados para cada tipo de matéria ou para cada conjunto de matérias. Sim, isso está previsto, sim. Perfeitamente, candidato. O meu complemento com relação a essa pergunta é a seguinte, relacionada aos professores, devemos ter aí muitos professores nos assistindo nesse momento, com relação à remuneração dos professores da rede municipal. O candidato acha que hoje os professores da rede municipal são bem remunerados? São remunerados de forma suficiente? Não. E qual é a política do candidato em relação a esse Não, eles não são. Aliás, o funcionarismo municipal é muito mal remunerado de uma forma geral. Existem, à exceção dos cargos de confiança, né, que eram contratados, vêm de fora e são os apaneguados aí dos poderosos. O funcionarismo municipal ele não é bem remunerado. Acho que 40% ou 50% dos servidores ganham salário mínimo e outra parte ganha muito pouco acima do salário mínimo. Então, como eu disse no começo, nós vamos fazer planos de carreira diferenciados para algumas carreiras diferentes. Nós vamos fazer pelo menos 5 planos de carreiras e um deles é o dos professores, dos servidores da educação. Os outros são da saúde, da Guarda Civil Municipal, do SAI e para as demais carreiras. Então, nós vamos estudar as remunerações. E ontem eu conversava numa outra live que eu fazia, que eu quero que o quanto mais possível e o mais rápido possível, a remuneração dos servidores da prefeitura se aproximem dos servidores da rede privada, né? Se aproxime do mercado. Porque não é possível você ter um especialista em jurídico de uma certa área que ganha 1/3 ou 1/4 de um profissional que está no mercado. Ou um professor que ganha R$1.500, R$1.400, enquanto o outro ganha R$4.000, R$5.000. Então, a gente precisa... Eu quero aproximar a remuneração do servidor municipal, e aí para o profissional da educação, aproximada do mercado, do que o mercado paga. Exatamente, isso faz parte do processo de motivação e para eu poder também cobrar a qualidade que eu vou precisar ter, que eu vou cobrar, que a gente precisa ter na educação municipal. A gente remunera, capacita e cobra a eficácia, a eficiência do trabalho deles. Isso é medido por alunos bem formados, notas boas e profissionais de sucesso. É isso aí. Perfeito, candidato. Temos mais uma pergunta sobre a evasão escolar. Essa pergunta é do Alexandre Ederson Pires de Godoy, lá do Jardim Silmara. Sobre a evasão escolar, candidato, o que o senhor pretende fazer quando for eleito? Bom, a evasão escolar ela pode estar associada a diferentes fatores.
Primeiro, eu não vi, não há nenhum indicador que mostre qual é o número da evasão escolar. Quantas crianças hoje... a evasão, a gente imagina que é aquele aluno que recebeu a matrícula e deixou de frequentar. Ele pode ter deixado de frequentar porque a família, né, não relaxou em relação a ele, não exige isso. Então, aí existem algumas medidas, tipo o conselho tutelar. A gente precisa acionar o conselho tutelar para fazer uma avaliação do que é que está acontecendo com essa criança. Então, a gente precisa saber, precisa ter um indicador quantas crianças deixaram de frequentar, né? Isso deve acender uma luzinha amarela ou vermelha em algum lugar, e a luzinha vermelha, a pessoa responsável deve acionar os mecanismos responsáveis. Quando a gente faz uma gestão, aquela gestão que eu falei que a escola particular faz, meu filho estudou no Sossego da Mamãe, outro no Gasparzinho, mas depois foram para a escola particular. Quando o menino faltou 1 ou 2 dias, por algum motivo, a escola já ligava para saber por que não estava. E esse tipo de gestão próxima é que a gente precisa instituir, cobrar, para a gente saber o que está acontecendo com o aluno e acionar o mecanismo para isso. Então, a gente vai saber qual é esse percentual de evasão e vamos agir objetivamente com indicadores sobre o assunto. Perfeito, candidato. Vamos ao pote mais uma vez. Mais uma pergunta ao candidato Edgar Jorge. Mais uma vez agradecendo muito a sua presença, candidato. Ela é muito importante, assim como a presença dos demais nos próximos dias. Importante para a população aparense, né? Candidato, essa é uma pergunta que gera uma relativa controvérsia, né? Mas vamos lá. Como o candidato vê uma possível ideia futura de privatização do ensino? Realmente ela é controversa. Hoje eu estava vendo, existe já uma escola municipal, se não me engano é uma creche, que já está com uma gestão privada. Eu fico pensando se isso é bom ou se é ruim. Eu já trabalhei com terceirização, na minha área de tecnologia da informação, a terceirização é um fato comum e muitas vezes ele resolve algumas questões. Eu não sei se na missão que cabe ao Estado, ele passar para o particular aquilo que é a missão dele, vai ser uma boa prática. Eu vou ter que aprender sobre isso daí e a princípio não é atraente para mim, não me atrai. Eu não sou estatista, né? Mas eu também não sou um privatista ferrenho. Então a gente vai ter que mudar. Aonde couber terceirizar, sim. Onde a gente tiver certeza que o ensino vai ser muito bom e que a gente vai conseguir garantir a qualidade dele, porque não adianta eu privatizar e largar. Eu imagino que é o que está acontecendo. Eu não estou fazendo julgamento de valor de quem está cuidando da escola. Eu estou imaginando que o município não deve estar fazendo uma boa gestão sobre a empresa que está cuidando da escola. Então, eu sou pós-graduado em gestão estratégica do conhecimento. E quando a gente fala em gestão estratégica do conhecimento, a gente fala o seguinte: o que é mais importante para qualquer instituição? É quem faz ou é o conhecimento, ou quem detém o conhecimento? Então, na medida em que a gente consiga fazer com que o conhecimento daquilo que é importante para a educação continue no município e o município consiga olhar, fazer com que as pessoas que trabalhem para o município, terceirizadas ou não, deem conta de fazer de trazer aquele conhecimento que o município precisa, eu acho que aí você consegue equalizar isso. Enquanto não, é uma aventura simplesmente para redução de custo e com provável perda de qualidade, e aí você fica com professores que estão desatendidos também na sua
nas suas necessidades, e isso onera também o cofre público. Enfim, é uma coisa por tentativa e erro. Não faz parte de um planejamento, não tem uma estratégia por trás. Então, esse plano municipal de educação, ele precisa estudar isso, ver se isso é uma boa prática. Se for feito, a gente tem que olhar, testar, pilotar, tirar conclusões para ver o que vale continuar, o que não. Tá bem, candidato. Temos mais internautas. Lisiane, nossa colaboradora, obrigado aí por todo o seu apoio. Vamos lá. Temos sim Luiz Carlos Coracim, lá do Parque Rodrigues, candidato. Como podemos absorver a mão de obra, desde que nossas escolas formem bons profissionais, como ele diz, né, para o nosso mercado de trabalho local, candidato? Eu não sei se eu entendi a questão proposta. Você pode deixar ela aberta aí para mim, por favor? Bom, talvez o Coracim esteja duvidando que o mercado de trabalho tenha a condição de absorver pessoas bem formadas. E aí você me obriga a dizer que nós temos um plano para trazer outras empresas, para ampliar a oferta de empregos para a cidade. Quer dizer, quando a gente pensa na cidade como um gestor, você tem que pensar que cada coisa repercute na outra e você precisa cuidar de tudo. Aí, qual é a prioridade do prefeito? A prioridade do prefeito é cuidar de tudo. Não tem uma prioridade, porque se ele larga... Isso é igual aqueles pratinhos que o equilibrista faz no coisa. Se ele largar um pratinho, ele vai cair no chão. Então ele tem que tocar todos os pratinhos que estão no palito lá virando, né? Você lembra disso daí? Então essa é a coisa. Então nós vamos trazer mais emprego e a proposta que eu tenho é de, como Amparo não tem uma geografia, uma topografia adequada para trazer grandes indústrias, então a minha ideia é trazer empresas da área de serviços e tecnologia, que inclusive podem ocupar esses prédios que estão vagos aqui em Amparo e não podem montar desenvolvimento de software, desenvolvimento de jogos, coisas de telecomunicações, call centers, clínicas, escolas, né, que são empresas que normalmente contratam bastante pessoas e pagam relativamente bem pelo trabalho. Então, vai ter um plano de incentivo fiscal, de isenção fiscal por quantidade de emprego gerado. Então, nós estamos formando pessoas e vamos estar entregando também vagas de empregos. É mais ou menos isso que vai funcionar. Estou falando de uma forma bem rápida, que não dá para a gente esgotar esse assunto aí. Mas a gente vai lidar na ponta da oferta do emprego também. Vamos lá, temos mais uma pergunta de um internauta. Vamos lá. A pergunta, Maria do Carmo, lá do Parque do Sol, candidato. Ela quer saber se o candidato tem previsão de algum incentivo para bolsas de estudo relacionadas ao ensino superior. De novo, Maria do Carmo, obrigado pela pergunta. De novo, nós vamos cuidar dentro da educação de Amparo dos nossos pequenos, de formar bons cidadãos ali naquele grupo de crianças, vai de 0 a 14 anos, que é o público-alvo do município. Eu não quero me aventurar agora a criar um outro mecanismo de bolsas de estudo para a Unifia. Isso pode vir a acontecer se nós tivermos espaço, tivermos recurso para isso. Mas, em relação à Unifia, eu já conversei com o professor Fábio, que é o pró-reitor administrativo da Unifia, que é muito parceiro, a gente criar uma escola de governo. E a escola de governo é uma escola que vai capacitar todos os funcionários da prefeitura, desde a pessoa que atende o telefone até cada professor, o contabilista, a pessoa que precisa de tecnologia, o motorista, enfim. Então, nós pretendemos criar, junto à Unifia, usar
todo esse conjunto de conhecimento e a proximidade da Unifia, que é um recurso fantástico aqui para a nossa cidade, para formar e capacitar os nossos funcionários, nossos servidores. Em relação à Bolsa de Estudo, eu não tenho previsto para o ensino superior que foge do foco da responsabilidade do município. Isso seria a cereja com o chantilly do bolo, mas primeiro a gente precisa bater a massa, fazer o bolo, e para a gente ter um bolo, para depois a gente pensar nas outras coisas. Tá bem. Candidato, nós temos 2 minutos antes das suas considerações finais. O tempo está passando muito rápido, então eu vou selecionar aqui mais uma pergunta para o candidato, ok? Do nosso pote de perguntas, agradecendo mais uma vez aos internautas que estão participando conosco. Candidato, seu mandato irá investir em transporte público universitário para os alunos irem para outra cidade? Ou investirá também recursos para que os alunos que querem manter seus estudos dentro do município possam se beneficiar? De novo, eu não vou fazer uma política para ficar bem no filme com as pessoas. Alguém já ofereceu transporte universitário como sendo uma coisa assim que o município pode fazer. Eu acho que pode fazer desde que esteja atendida toda a responsabilidade dele para com as crianças. Então, falar em transporte escolar, eu falo de transporte de boa qualidade para as crianças que estão nas escolas rurais, para que elas possam ser transportadas seguras, confortavelmente. Nós vamos cuidar da merenda escolar de boa qualidade para elas, com materiais de boa carga nutricional que lhes permita uma boa absorção dos conhecimentos. Então, o foco da educação municipal se restringe às crianças de 0 a 14 anos e para elas, sim, primeiro, tudo que é necessário, tudo que é possível fazer. Se depois que isso tudo estiver equacionado, nós tivermos recursos para promover outros tipos de benefícios para toda a população, né? Aí sim a gente vai dar foco para isso. Por enquanto, nós vamos botar as crianças para serem os alunos da melhor educação do Brasil, que vai ser Amparo, com certeza. Perfeito, candidato. Temos um pouco menos de 3 minutos para as suas considerações finais, né? Eu gostaria que o candidato fizesse essas considerações respondendo a seguinte pergunta: por que Edgar Jorge tem que ser o prefeito de Amparo? Eu não tenho que ser o prefeito de Amparo, mas eu acho que seria bom para Amparo que eu fosse o prefeito de Amparo, porque eu tenho uma experiência bastante ampla em gestão, eu tenho uma percepção humanitária bastante aguçada, eu tenho os olhos bem abertos para as questões sociais e eu acredito que quando a gente junta uma capacidade de trabalhar, uma capacidade de empreender, uma capacidade de organizar, que isso é uma das minhas principais características, é de formar equipes e de tirar altos desempenhos dessas equipes. Então, a minha intenção é reorganizar a prefeitura de uma forma tal que a prefeitura fique toda ela muito boa, prestando excelentes serviços, moderna, com tecnologia na ponta, que você pede você sabe onde está o transporte da criança, se saiu da fazenda tal e está chegando na estrada tal, vai poder acompanhar por celular, a escola vai saber tudo o que está acontecendo, enfim. Alta tecnologia, alta capacitação, boa remuneração, boa motivação, enfim. Eu acredito que eu tenho algumas qualidades que os meus adversários não têm. Nenhum deles passou pelas mesmas experiências e foi desafiado a fazer acontecer
tantas coisas interessantes como eu já fui. Não é desprezar o conhecimento deles ou não. Eu estou valorizando o conhecimento que eu tenho, que eu acho que seria adequado para Amparo. Então, eu não preciso ser o prefeito, mas eu acho que seria bom ter um prefeito como o Edgar Jorge para a nossa cidade. Tá bem, candidato Edgar Jorge, muito obrigado pela sua presença. Agradeço Foi um muito. prazer tê-lo aqui conosco na Unifia. Agradeço O muito. candidato se compromete a voltar nesse mesmo canal, caso seja eleito, para que a gente possa continuar debatendo o assunto educação. Quantas vezes for preciso, Ok, tá bom? muito obrigado então, obrigado à nossa equipe de apoio, Lisiane, Juliano, obrigado a você, internauta, que participou conosco. E não se esqueçam, amanhã estaremos aqui novamente com mais um candidato. Nesse caso, está agendado com o candidato Paulo Rossi, do PSD, para também falarmos sobre educação. Uma boa noite a todos e até amanhã.